Vamos ver se vai. Parece que está indo. Como é que a gente... Está gravando. Está gravando? Ótimo. Então, vamos lá. Obrigado. Boa tarde, de começar, né? Eu sou a Amanda, sou dermatologista, trabalho no CGP desde 2012, então ao longo desses anos nós fomos trabalhando juntos e aprendendo também muito em dermatologia pediátrica. E a Bárbara me pediu, né, que falasse sobre as dermatoses mais frequentes em pediatria. Quando eu fui escolher os temas, eu levei em conta tanto o que é mais frequente, que eu acho que é mais importante na formação do pediatra, mas também algumas coisas que não são tão frequentes, mas que são importantes no diagnóstico diferencial, tá bom? Se algum momento vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, tá? E também, se tiver algum problema no áudio, alguma coisa, vocês me avisem, por favor. Então, qual que é a importância, né, da dermatologia pediátrica? Por que é importante o pediatra conhecer, né, da pele? Então, vários locais que a gente estuda falam que aproximadamente 20% das queixas na consulta, né, do pediatra são queixas dermatológicas. Então, às vezes, o paciente ele vai só com aquela queixa dermatológica, ou então, ao longo, né, da consulta, da puericultura, ou porque tem a ver com algum outro problema que ele tem. Então, é uma área que a gente tem, né, uma frequência de demanda grande para o pediatra. Eu acho que vocês devem ver isso, né, no dia a dia. E, às vezes, a gente vê que não é todo mundo que, durante a graduação, conseguiu aprender, né, dermato mais a fundo, sim. Então, vou começar com os casos. Eu trouxe alguns casos. Se vocês participassem, ia ser ótimo, mas eu sei que, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de participar, mas quem quiser participar, falar de diagnóstico, é muito bem-vindo, tá, gente? Então, esse primeiro paciente nosso é um paciente de sexo masculino, de 11 meses, e a queixa da mãe foi o surgimento dessas lesões, né, que a gente descreve como pápulas eritematosas encimadas por crostas, que começaram há mais ou menos um dia. Então, pensando nesse paciente, gente, quando ele chega esse paciente para a gente não tem muita dúvida do diagnóstico. Ou vocês têm? Eu acho que para a maioria dos pediatras isso é uma coisa que é do dia a dia, né? Às vezes para o residente que está começando agora, que ainda não está, que às vezes está só mais na enfermaria, não vê tanto, mas é uma queixa muito frequente no consultório, principalmente do pediatra, mas para nós dermatologistas também. Então, a gente não tem muita dúvida que isso é um quadro de prurigo estrófilo, né? E aí eu vou falar um pouquinho das coisas importantes que a gente precisa saber de prurigo, porque o diagnóstico ele entra com o diagnóstico diferencial de algumas outras patologias, tá bom? Então, quando a gente fala em prurigo, a gente tem alguns artigos que eles citam algumas maneiras de facilitar nesse diagnóstico e facilitar também como que a gente conversa com o pai. Então, esse mnemônico, né, o que ele fala? O S de simétrico, então uma coisa que na dermatologia, sempre eu falo com os meus residentes assim, a localização, duas coisas são definidoras quando a gente vai definir o diagnóstico. Uma é o tipo de lesão elementar. Então, para eu pensar que é um prurigo, para eu pensar que é um prurigo estrófico, o paciente ele tem que ter o quê? Uma pápula ou uma seropápula. Senão, a gente começa a não pensar nesse diagnóstico, né? E a outra coisa que a gente pensa é a localização das lesões. Então, no prurigo, uma coisa que é importantíssima é a simetria. Então, esses pacientes que têm prurigo, eles vão ter o quê? Uma distribuição simétrica das lesões em áreas expostas. Então, onde que o paciente vai ter? Vai ter lesão em face, região extensora de membros superiores e de membros inferiores, que são as áreas, o quê? Expostas, né? Que são as áreas expostas à teia picada do inseto. O C, que ele fala, são de clusters, né? Que normalmente as lesões, elas são agrupadas. E a outra coisa que elas têm são diferentes colorações. O que são diferentes colorações? Então, agrupadas, muitas vezes você vê o paciente com lesão no rosto, ele tem 4, 5 lesões, uma próxima da outra. E a outra coisa em relação a essa diferente coloração. O que ele vai ter de diferente? É que, às vezes, o paciente ele tem um quadro de prurigo hoje, aí depois ele teve a picada de novo, então ele vai ter a lesão ativa, a lesão que já está quase melhorando, e vai ter a fase da hipercromia pós-inflamatória, que ficam aquelas manchas acastanhadas na pele. Então, essas lesões, elas vão ter essa diferente coloração. A outra coisa que é o R, que é de Rover,
Uma coisa que os pais sempre falam, gente, isso não é de inseto, lá em casa não tem animal de estimação, lá em casa não tem cachorro, não tem pulga, então não é necessário ter um animal de estimação, né, gente, para você ter a picada. A outra coisa é a idade, né, o age. A idade, eu não concordo, tem muitos artigos que falam que a idade do perigo seria de 2 a 10 anos, né? Seria a idade de maior incidência. Mas a gente vê muitas crianças pequenas, é o caso desse bebezinho que a gente viu, que tem lesão de perigo-estrofe e às vezes quadros até mais exuberantes. Então, em geral, a gente vê mais precocemente. O T de target, que são as lesões em alvo. Então, é muito fácil a gente perceber, né, gente, que é uma lesão em alvo. Eu tenho uma pápula com uma vesícula ou com uma crosta ao centro. É o que a gente chama de seropápula, que é a lesão característica do prurigo. O C de confused. Por que confused? O pai, gente, confunde o pediatra, o dermatologista e se confunde, porque ele acha que isso não é possível, que isso é de uma picada de inseto. Eu tive um caso no CGP que foi um caso de prurigo mais arrastado, era um paciente da zona rural, eu conversava com a mãe, explicava tudo para ela, mas ela não aceitava que era da picada de inseto. Aí, no final, o quadro estava tão arrastado que eu resolvi biopsiar o paciente. Então, assim, eu sabia que era prurigo e acabei biopsiando o paciente e veio uma lesão inflamatória compatível com prurigo. Mas por causa dessa história, né, da mãe não acreditar, tá bom? E o H é que, né, não é necessário, né, ter alguém na casa com as mesmas lesões. Muitas vezes o paciente é o único paciente que vai ter lesão. Diferente se eu tenho um paciente com quadro papular de escabiose, em que muitas vezes eu tenho outras pessoas da família com o mesmo quadro. Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar. Ó, no prurigo, a gente tem essas características. E aí, quando a gente pensa no tratamento, os artigos falam muito no tratamento dos 3 P's. O primeiro, que para mim é o mais importante, é a proteção. Nada adianta, gente, a gente tentar tratar prurigo se o paciente continuar sendo exposto à picada do inseto. E essa proteção, ela pode ser uma proteção física ou pode ser através dos repelentes, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. A segunda coisa no tratamento é o controle do prurido, que às vezes é difícil, é uma coisa que incomoda muito, incomoda a criança, incomoda os pais, e muitas vezes o ato de coçar acaba levando a uma infecção secundária. E o terceiro, que para mim é um dos mais importantes, é a paciência. Então, a gente tem que explicar para os pais que isso vai acontecer e que quanto mais ele proteger da picada, menos lesões o paciente vai ter. Como que a gente faz controle do prurigo? Então, as duas medicações que a gente pode usar são os anti-histamínicos e o corticoide tópico. Nos quadros assim, mais exacerbados, eu acabo prescrevendo anti-histamínico, qualquer um deles, loratadina, desloratadina, e a gente pode prescrever também corticoide tópico. Em geral, a gente tem que usar um corticoide de média potência, uma mometazona ou uma divantan, porque o infiltrado inflamatório ele é um pouquinho mais profundo, senão a gente não consegue melhorar. Mas mesmo assim, gente, a gente não tem um resultado tão bom com o uso do corticoide. O que eu acho que acaba melhorando é se realmente o paciente parasse de se expor mesmo. Tem alguns outros produtos que a gente poderia usar, que são aqueles calmantes de pele, né, com calamina, que é o caso do Caladril, que alguns pacientes acham que tem alguma melhora. O mais importante que é a prevenção ela pode ser tanto uma prevenção mecânica, que é importantíssima. Então, roupa, às vezes o paciente, à noite, está num local que tem muito, acaba tendo, é melhor você arejar o quarto e deixar ele com roupa comprida, do que ficar exposto. Ou então usar a tela, né, o mosquiteiro, usar as telas de proteção na casa. A minha cunhada morou no interior, os meninos viviam picados, a única coisa que ela conseguiu resolver foi que ela pôs tela na casa inteira. Não é uma coisa que é tão acessível para todo mundo. Normalmente as pessoas nem animam de fazer, porque é muito ruim, esquenta a casa, mas é uma opção. Lembrar da detetização. Quando a gente lembra de prurigo, a gente acha que é só pernilongo, muriçoca, né? O solatioxoflocano a gente fala é muriçoca. Mas existem os outros insetos, formigas, outras coisas que podem picar, então a detetização ela é importante. Uma outra coisa de a gente orientar os pais, olha, você tem que fechar a casa por volta das 17 horas, porque é a partir desse período que o pernilongo ele vai entrar. E os aparelhos elétricos, que tem pai que fala que não quer usar de jeito nenhum, a maioria dos pediatras hoje libera, é só não ficar perto do berço, desligar à noite, então, para tentar diminuir, então, essa possibilidade da picada.
Em relação ao repelente, uma dúvida que muitos pais têm, que a gente precisa saber orientar em relação, né, a prescrever corretamente o repelente. A gente tem 2 grupos que nós usamos mais, que é a icaridina, que hoje já tem produto para ser usado a partir de 3 meses, e tem o DET, que é a partir de 2 anos. A icaridina é o do esposo, o DET, que é o mais tradicional, é o órfão. Eu trouxe, gente, a icaridina, e trouxe o Sposes, porque acho que é o que a gente mais usa, e mais porque como ele tem uma linha extensa, só para a gente conseguir entender a diferença de um para o outro. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é que eles colocam 6 horas, 10 horas de duração, isso a gente não vê. E teve até um estudo, ficou até badalado, porque passou no Fantástico, que eles testavam com a Aedes, e a proteção foi de mais ou menos 3 horas só. Então, não adianta a gente achar que vai durar 10 horas, não. E aí, então, a linha do Sposes, quando foi lançado lá o Sposes, a gente tinha o Sposes infantil e o Sposes Extreme. E aí, quando a gente olha, o Extreme Gel e o infantil, eles têm a mesma concentração de caridina. E os dois são a partir de 6 meses. Mas por que a empresa colocou lá esse infantil, pôs nome de infantil? Porque quando a gente via esse preto, parecia que assustava, né? E para criança não poderia ser usado. Mas, na verdade, se a gente for olhar, olha, tanto esses, né, amarelinho, tanto o spray quanto o gel, eles têm 20% de caridina, que é a mesma concentração do Extreme Gel. O Extreme, que é em spray, não, ele tem 25% de caridina, mas ele também está liberado a partir de 6 meses. E todos eles 10 horas de duração em bula, né, gente? Na realidade, a gente não consegue isso. E o mais recente foi o Baby, né, o bebê, que está liberado em bula a partir dos 3 meses. Ele tem menos icaridina, tem 10% só de icaridina, e aí o laboratório fala que ele dura 6 horas. E tem mais um, que é esse aqui, que também é um spray, que ele é o que tem a maior concentração de caridina, 25%, e fala que ele é liberado a partir de 2 anos. A história dele é que ele é mais para usar, assim, cortinado em roupa. Só que quando a gente olha esse Exposes, o jato dele, ele coloca muito em um ponto só, então não é muito bom, né? Eu prefiro, se tiver que aplicar em roupa, usar em spray. Para a pele, gente, a gente usa mesmo, é o gel. O spray é ruim. Não sei se vocês já usaram o spray, a gente acaba aspirando aquele quando você usa, né? Então não é bom para usar em criança, não. Tem de outras marcas, então tem um da Bayer. O que eu acho dos outros, que eu já testei, não testei todos, é que eles têm um cheiro muito ruim. Então, é um perfume. Esse aqui tem um cheiro do remédio mesmo, do repelente. Os outros, eles têm um perfume que eu achei bem ruim. Uma outra coisa, quando vocês vão estudar para estrófilo, que eu não falei, muitas vezes vem com o termo urticária papular. Então, muitos estudos vêm com o termo de urticária papular, tá bom? Com a história da paciência, a gente acha que é uma coisa que é só no nosso dia a dia do consultório, que os pais ficam falando que não melhora, que não melhora. Eles fizeram um estudo que foi publicado agora em 2020, que foi um teste que você faria com o pai para mostrar para ele que aquilo era da picada do inseto. Então, como é que eles fizeram? Foi publicado agora em novembro no Pediatric Dermatology. Eles orientavam os pais que deveriam colocar um pijama na criança, né, um macacão, e que deixasse exposto, né, o membro superior direito e o membro inferior direito. E que faria isso 3 dias e reavaliaria a criança. E aí, quando a criança voltava, eles mostravam para o pai que tinha sido picado só na área exposta, para mostrar que isso era de picada de inseto mesmo. Então, tem até estudo para mostrar isso, de tão importante que é essa história do pai confiar que é realmente da picada do inseto. Trouxe um outro caso para vocês. Esse aqui é um lactente, né? 1 ano. A mãe, ela chegou para mim, mandou a foto lá na internet, falando que começou com essa lesão na mão e no antebraço há mais ou menos 4 horas e que não tinha outras lesões. E aí, quando a gente avalia, nós temos aqui um edema em mão, que vai estendendo para o antebraço. E aí, aqui na outra foto, que a gente vê, né, a face lateral, a gente vê uma placa eritematosa, já com uma área aqui exulcerada. Vocês estão vendo a minha seta? Sim? Estamos. Então, né? Então, tem uma placa
essa placa, né, com brilho. Tem essa áreazinha aqui que a gente já consegue ver exulceração. E quando examina a criança, a gente já vê vesículas nessa região. Então, uma placa com vesículas. A gente vê esse eritema, né, que vem estendendo até essa porção aqui do antebraço, e o edema na mão. Então, essa criança chegou para vocês. O que vocês orientariam a mãe? Alguém quer falar, gente? Ou todo mundo tem vergonha? Ninguém? Vamos ver no chat. Em relação a reaplicar o repelente, Thaís, cada um vem lá na bula mais ou menos de quanto em quanto tempo tem que reaplicar. Mas, normalmente, uma coisa, o que acontece? O repelente, a gente queria ter que usar ele à noite, né? Só que à noite, foi até boa a sua pergunta, à noite a gente não deve usar repelente. Então, à noite a gente tem que usar mais a proteção física, né, de cortinado e o de parede. Para aplicar na pele, a gente não deve dormir com repelente. A criança não deve dormir com repelente. E então você tem que usar o repelente durante o dia. Então seria mais para os insetos do dia e principalmente para a Aedes, né, que a gente tem mais medo. Mas essa reaplicação depende de cada um dos repelentes. A maioria às vezes nem tem na bula, mas a gente orienta assim: passa de manhã, normalmente a criança toma banho no meio de dia, eu peço para tornar a aplicar. E uma outra coisa que eu não falei é que não pode aplicar repelente debaixo da roupa, é simples só nas áreas descobertas, tá? Então, é área descoberta. No rosto, tem que evitar próxima à mucosa, tá? Eu acabo pedindo para os pais nem usarem o rosto. Não sei se vocês já beijaram alguém com repelente, a boca, você fica com aquele repelente o dia inteiro sentindo, é muito ruim. Então, tem que ter esse cuidado, tá bom? Me conta, alguém quer falar? Pode ser no chat, gente. O que vocês orientariam a mãe? Ninguém? Então vamos lá, né? Então a gente tem uma criança que tem um quadro mais agudo, dessas lesões com edema, né? E essa placa vesicante. Então, sempre que a gente pensa nessas lesões, a gente fica pensando, gente, será que pode ser algum inseto, né, que tem veneno, aranha, essas coisas? Normalmente, esses insetos, eles acabam, por exemplo, no caso da aranha, terem uma dor mais importante, né? No caso, a gente tem que pensar também no lagarto, em geral dá uma reação também, pode ser vesicante, também tem que fazer como diagnóstico diferencial. Mas nesses casos de placa vesicante, a gente tem que pensar muito em, às vezes, picada de formiga pode dar, então é muito mais do que picada de pernilongo. Então são outros insetos, a gente acaba não conhecendo todos. E lembrar que quem é alérgico, a gente pode ter essas reações mais importantes com edema, né? Edema de mão, edema de pé, edema palpebral, eu já vi vários. Então, lembrar que não é só lesão de prurigo, de picada de inseto só. O paciente pode ter esses quadros de cariformes, esses quadros de angioedema, que às vezes assustam. Eu já fui algumas vezes no PA, que o colega chamou, falando assim, eu tô com dúvida se não é uma celulite em região de pálpebra. E quando eu cheguei, o paciente estava todo picado e tinha aquele edema palpebral, que é o edema da picada do inseto. Nesses casos, gente, é só orientar a mãe e lembrar que, assim, aí eu passo antihistamínico para ajudar a melhorar esse quadro, né, de angioedema, de urticária, mas é só essa orientação, não tem que ficar preocupado. Eu tive um paciente no consultório que foi muito engraçado, que a mãe veio, e a mãe falou, doutora, veio com um quadro semelhante a esse. A criança tinha edema palpebral e tinha edema em mãos. E aí ela falou, eu vim porque meu marido ficou preocupado, mandou foto para um colega dermatologista, e ele falou que eu tinha que vir aqui na senhora, porque isso aí era uma infecção, era uma celulite, e ele ia ter um monte de complicação. Aí a mãe falava, mas eu tenho certeza, doutora, que isso não é infecção, porque meu menino, toda vez que ele é picado, ele fica inchado. Então, a mãe, com o tempo, ela mesma vai te explicar que é isso que acontece. Com o tempo, né, ele vai ficando menos sensibilizado e diminui essas reações, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, um outro caso. Um paciente de 8 anos, esse já com pápulas eritematosas, pruriginosas, em dorso,
Então, não é em área exposta e que começou há mais ou menos 24 horas. O que a gente pode pensar? Então, aqui é um pouquinho diferente daquelas outras lesões que a gente viu antes, né? A gente tem pápulas, e o que chama atenção nessa lesão? É uma lesão, gente, que ela tem um trajeto mais ou menos o quê? Linear, né? Então, é uma lesão mais linear. Quando a gente está diante dessas lesões mais lineares e também lesões em áreas descobertas, que é uma outra dica, a gente tem que pensar em outros insetos que não são o pernilongo, a muriçoca tradicional. Então, se eu tenho lesões em áreas cobertas, isso pode acontecer tanto em área coberta quanto em descoberta, mas se eu tenho área coberta e esse padrão linear, que a gente chama de padrão em café, almoço e jantar, aí tem também a ceia, né? Vão sendo várias lesões lineares. Essas lesões, elas estão mais associadas a insetos, né, esses que andam, então pulga, percevejo, cupim. Na Europa tem muito percevejo, né, os bed bugs. Eu não sei se vocês já olharam hotel na Europa por esses book, essas coisas. Então, alguns hotéis, quando você vai olhar, eu já vi uma vez escrito, olha, não vai para esse hotel porque tem bed bug. Então, esses locais mais antigos, com muita madeira, às vezes está associado. E não é incomum. Mês passado eu atendi uma paciente que ela tinha ido para a casa da sogra no interior e disse que a sogra era meio acumuladora, tinha muita coisa de madeira, e ela estava cheia de lesão linear e o marido com as mesmas lesões. E eu falei, isso é de alguma picada. Aí ela falou, não, doutora, você tem razão, porque lá tá cheio de insetos que a gente nem sabe direito que insetos são esses. Então, nesse caso, gente, não adianta a gente ter cortinado, não adianta a gente ficar com essas coisas de parede, né? Esses repelentes de parede, que não vai resolver. O que a gente tem que fazer é detetização, olhar colchão, né? O percevejo ele fica muito em colchão, então olhar esses outros insetos, tá bom? Então, se você estiver diante de uma lesão linear, tem que pensar nesses outros insetos e aí a conduta, a orientação, ela muda. Agora, mais um caso para vocês. Então, paciente de 18 meses, com pápulas simétricas em membros superiores, membros inferiores em face. Então, quando a gente olha, gente, ele tem várias pápulas, umas pápulas bem pequenininhas, né? Umas pápulas menores do que aquelas que a gente viu lá no perigo. Então, várias pápulazinhas. Se a gente tivesse menos lesões, a gente poderia até, será que isso não é uma picada de inseto, né? É em área exposta, ou seja, é braço, perna. Aqui também, tá vendo? A região extensora de perna e coxa. Região glútea. Ele tinha uma história de vacina 3 dias antes, tinha história de febre no dia da vacina, e além disso, tinha uma história de linfonodo, né? Tinha linfonodomegalia cervical, axilar e inguinal. Eu acabei passando esse diagnóstico, né? Que é a síndrome de Janot-Croce. A gente vê muito lá no CGP, eu acho que algum de vocês já deve ter visto algumas vezes, que o que é a síndrome de Janot, né, Croce, ou acrodermatite papulosa infantil, que é o outro nome, né? É uma erupção simétrica, eritematosa, papulosa. Então, quando a gente vai comparar com o prurigo, a localização é muito parecida, né? Prurigo dá em face, dá em membro inferior, membro superior e região exposta. Mas aqui uma coisa, ó, normalmente, Janot você não vai ter muito prurigo, diferente do paciente com prurigo estrófilo, que o paciente ele tem muita coceira. Janot não é assim, a gente não vê tanta lesão escoriada, né? Então, a localização é muito parecida, então, face, região glútea, face extensora de extremidades. Em geral, a patologia dura, em média, 3 a 8 semanas, mas eu já vi quadros um pouquinho mais arrastados, e é acompanhada de linfadenopatia inguinal e axilar. A histopatologia, ela não é específica. No hemograma, é relatado que pode ter leucocitose com linfocitose, mas talvez isso seja porque é pós uma infecção, né, que está associada. Inicialmente, a síndrome ela foi associada ao vírus da hepatite B, mas mais recentemente o que mais tem sido associado é o Epstein-Barr, é o EBV, mas outros vírus, então CMV, Coxsackie, poliovírus também podem estar associados. Pode surgir pós-imunização, como é o caso que a gente descreveu, e também pode estar associada a algumas bactérias.
Então, é como se fosse uma reação inflamatória pós-infecciosa ou pós-vacinal. E aí, assim, não tem necessidade de tratamento, assim, nem de muita investigação. Quando a gente faz o diagnóstico, o que a gente orienta é anti-histamínico se tiver coçando, mas em geral não é uma coisa que é importante, hidratação da pele e orientação da mãe quanto à duração do processo, tá bom? Trouxe mais um outro caso, então, paciente de sexo masculino, 1 ano e 10 meses. Então, na descrição do quadro, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho. Esse caso foi uma descrição de caso, foi publicada em 2018 nos Anais Brasileiros de Dermatologia, que foi descrito como uma forma atípica da síndrome de Gianotti-Croce. Então, é uma forma atípica da síndrome de Gianotti-Croce. E aí, quando a gente vai avaliar, o que é a história do paciente? Então, paciente de sexo masculino, 1 ano e 10 meses, tinha uma história prévia de estomatite, assim que estava descrito, e 8 dias após, né, essa história de estomatite, ele começou com lesões pruriginosas nos cotovelos, antebraços, pernas, dorso e face. Então, tinha essas pápulas em face, tinha essas pápulas aqui nas pernas. E tinha também essas lesões, né? No exame dermatológico, ele tinha bolhas e vesículas de tamanhos, né? Vários tamanhos. Então, você tinha bolha aqui maior, bolha que estava ficando confluente aqui, vesícula, que estava tanto no antebraço, quanto abdômen, quanto em dorso, sendo mais rara no tronco. E aí, gente, na descrição do caso, eles fizeram, né, sorologia, e aí viram a sorologia para o Epstein-Barr positivo. Quando eu vi a descrição desse caso, eu falei, gente, se esse paciente chegasse para mim, eu iria achar que era uma mão pé-boca. Porque tinha essa história dessa estomatite, não sei se era lesão né, oral, e depois veio com lesão bolhosa. Quando a gente vê descrição de síndrome de Gianotti, a gente vê mais como lesão papular. Apesar de ter alguns quadros de descrição de lesão vesicular. Agora, nesse paciente, a gente vê lesão bolhosa, né? E aí eu fiquei, gente, se esse paciente chegasse para mim, eu ia falar que era bom pé-boca. A gente tem visto uns quadros mais, né, uns quadros diferentes de mão pé-boca, e eu ficaria pensando. E eu ainda ficaria pensando mesmo, porque assim, será que foi por causa desse Epstein-Barr que eu tenho que falar que é Gianotti? Então eu ficaria um pouco na dúvida, né? Quando eu li esse artigo, eu falei, gente, será que é Gianotti mesmo? Será que não é? E aí eu fui dando uma pesquisada, aí achei uma descrição de um outro artigo, só que eu não consegui abrir esse artigo. Eu tenho acesso a artigos, só que esse eu acho que é porque essa revista não está lá no sistema. E aí ele coloca isso, que acho que foi um pouco da minha dúvida, né? Que ele fala assim, a síndrome de Gianotti e a síndrome atípica de mão-pé-boca são entidades distintas ou são manifestação da mesma coisa? Eu vou tentar conseguir esse artigo, não consegui, mas eu fiquei assim, encucada em relação àquela descrição dessa forma bolhosa, vesicular, pensando em Gianotti, sabe? Eu ficaria mais pensando no mão-pé-boca, que a gente tem visto vários quadros, né, bem exuberantes de mão-pé-boca, na literatura já tem várias coisas descritas, inclusive de localizações de não mão e pé, só em antebraço, só em coxa, de mão, pé, boca, então eu ficaria na dúvida se é uma coisa ou outra, tá bom? Então eu trouxe um pouquinho para a gente pensar em relação a isso. Trouxe um outro caso também, que é um caso simples, mas eu trouxe para a gente pensar também em algumas coisas, que também é super frequente lá no CGT. No consultório também eu tenho, mais ou menos. É um paciente de 4 anos, com nódulos e áreas de alopecia em couro cabeludo, que tinha mais ou menos 1 mês de evolução. Já tinha usado cefalexina com melhora parcial. E aí, quando a gente examina esse paciente, a gente vê as áreas de alopecia, né, as áreas sem pelo, vejo nódulos e vejo drenagem de secreção, né, pus mesmo na lesão. Então, quando a gente olha uma lesão dessa, gente, a gente tem que pensar que é um quério. Então, por que eu trouxe o quério, né, que é um tipo de micose para vocês? Porque, com frequência, gente, eu vejo esses quadros arrastados de quério sendo tratados apenas com antibiótico oral. Por quê?
Parece mesmo, né, gente? Quando a gente vê uma lesão com pus, eu penso que é infecção bacteriana, né? Porque a gente, quando vai pensar nas infecções fúngicas, a gente pensa que é lesão descamativa. Mas o quero, gente, ele é uma lesão com pus, é uma lesão inflamatória. Então, a gente não pode deixar. E uma dica que eu tenho para trazer para vocês é que criança não costuma ter tanto essas foliculites assim inflamatórias. A gente não vê muito isso em criança. Se eu for pensar assim, quantas crianças eu tive foliculite com alopécia? Nem sei dizer. E quantos Kevins eu já tive? Então, essas lesões inflamatórias em criança, eu tenho que pensar em Kevin. Se eu tivesse essas mesmas lesões inflamatórias em adulto, não, pode ser Kevin? Pode, mas adulto não tem tanto Kevin, adulto tem mais foliculite. Então, a gente não pode deixar isso ficar. Eu tenho muito paciente que chega já com lesão cicatricial porque ficou usando um monte de antibiótico, fez cultura e não tratou adequadamente. Então, eu trouxe muito por causa disso, tá bom? Vou falar um pouquinho da tinha com vocês. Então, a tinha, né, tinha cápsula, tinha do couro cabeludo, é uma dermatofitose que acomete, né, o couro cabeludo e os pelos, e aí ela vai ser causada tanto por fungo do gênero micrósporo quanto tricóptero. Os mais isolados que a gente mais tem é Trichorto tonsil e Trichorto tonsus e Microsporum canis. E aí a gente tem as manifestações que são diferentes. Nas tinhas tonsurantes, a gente tem a tinha tricofítica, que são, né, pelo gênero tricófito, que em geral a gente vai ter múltiplas lesões pequenininhas, e as tinhas microspóricas, que em geral a gente tem placas maiores e normalmente placas únicas ou poucas placas. Tem a manifestação de Kevin de Celce. Por que a lesão é tão inflamada? Porque ela é causada por fungos, em geral, os geofílicos ou os zoofílicos, que são fungos mal adaptados, e por serem mal adaptados ao homem, eles causam muita reação inflamatória. Diferente de uma tinha tricofítica, que é pelo tônsulo, que é um fungo antropofílico, então é bem adaptado ao homem. E tem um terceiro tipo, que é a tinha favosa, que é causada pelo Trichophyllum schonlein, mas que é muito raro, eu nunca vi caso. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, aqui exemplos de tinha. Então, a gente pode ter essas placas maiores, em menor quantidade, ou únicas, que normalmente são causadas pelo micrósporo, em geral, Microsporum canis, que é o mais comum. Ou a gente pode ter essas múltiplas áreas pequenininhas, que são as tinhas tricofíticas. E lembrar, gente, tinha é contagioso. Eu, com frequência, atendo 2, 3 irmãos, todos eles com tinha, porque passa de um para o outro, tá bom? E aqui um quadro de Kevin, aí a gente consegue ver, né? É uma lesão muito diferente da outra. A outra a gente vê uma área descamativa, com um pouco de eritema, mas no Kevin não. No Kevin nós temos nódulo, nós temos uma lesão brilhante, secretiva, com pus, que é uma lesão mais inflamatória. E aqui, exemplo de tinha favosa, que é causada pelo Trichophyllum schonlein. Ela é dita favosa porque ela forma esses grumos, né? Como se fossem favos mesmo. É uma tinha que causa muita alopécia cicatricial, mas ela é muito rara, nunca tive nenhum caso. Como que a gente faz diagnóstico de tinha? O paciente chegou para mim, em geral, eu já consigo fazer o diagnóstico através do exame clínico, e eu gosto de fazer dermatoscopia, porque na dermatoscopia a gente consegue ver os pelos em saca-rolha, que são muito característicos, ou então pelo em vírgula. A outra coisa que a gente pode fazer, e que deve fazer, na verdade, é o exame micológico. E aí, na hora de pedir o exame micológico, gente, a gente tem que pedir exame micológico direto, de raspado do couro cabeludo, mais fio de cabelo. O que eu preciso examinar o fio? Quando eu examino o fio, eu consigo ver o tipo de parasitismo, se ele é endotrix ou ectotrix. O parasitismo ectotrix é característico do gênero micrósporo e o parasitismo endotrix dos tricópteros. Por que isso é importante? Na hora de tratar, a escolha do antifúngico vai variar conforme o que a gente vai ter de fungo. Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. E uma outra coisa que a gente pode fazer, que é mais para o dermatologista, é a lâmpada de Wood, que o Microsporum canis, ele tem uma fluorescência esverdeada, que ajuda também no diagnóstico, enquanto que o Trichophyllum não floresce. Então, por que eu preciso saber se é micrósporum? Por que eu preciso saber se era Trichophyllum?
Até uns 5 anos atrás, a gente tratava toda tinha com griseofulvina. Só que os estudos mais novos mostraram que se a tinha ela é tricofítica, que é o parasitismo endotrix, ela responde melhor e mais rápido à terbinafina. E se ela é microspórica, ela responde melhor à griseofulvina. Todas duas respondem à griseofulvina. Então, na dúvida, o melhor é griseofulvina. Mas se eu tenho certeza que é tricófito, eu prefiro terbinafina. A história do tricófito também, da terbinafina, do tricófito, é porque o tricófito ele também é mais frequente. Então, se a gente consegue já ter certeza, a gente já trata melhor, tá bom? Então, é por isso. A dose da griseofulvina, a gente faz em média 20, né? 20 a 25 miligramas. Normalmente, cada vez a gente tem aumentado um pouquinho mais essa dose da griseofulvina. Tem alguns estados que está faltando griseofulvina. Eu, por enquanto, tenho conseguido prescrever, não sei esse mês. E a terbinafina a gente calcula pelo peso, né? Tem aquelas tabelinhas, tá bom? Uma outra coisa em relação à função hepática, se a gente viu um artigo também para saber se a gente deve ou não fazer monitorização de função hepática e de hemograma. Tanto griseofulvina quanto terbinafina podem alterar parâmetros hematológicos, então anemia, leucopenia e linfopenia, e podem também estar relacionados com a alteração de função hepática. Assim, o que tem descrito é que, em geral, as alterações são de grau leve, em sua maioria, mas existem alguns que têm alteração com indicação, né, de elevação de transaminases acima de 5 vezes, então que tem indicação de suspensão da droga. Tem um estudo que foi feito na África que a gente viu uma alteração até maior desses parâmetros, tanto de alteração hematológica quanto de alteração de enzima hepática. Então, em geral, eu faço esse acompanhamento. Então, eu faço no início do tratamento e quando o paciente volta com um mês, eu refaço. Porque, em geral, a gente acaba tratando por volta de 2 meses com os antifúngicos. E aí, assim, é no mínimo um mês que a gente faz, a maioria a gente acaba chegando em 2 meses de tratamento e a gente vai olhando por a clínica, tá bom? Em relação ao QEB, tem uma particularidade. Então, a gente sabe que o QEB é um processo inflamatório que causa, muitas vezes, alopecia cicatricial. E que, muitas vezes, pode haver infecção bacteriana secundária. Em geral, o paciente já chega para mim tomando antibiótico. Aí eu acabo mantendo só o restante lá dos dias do antibiótico. Se o paciente chegou para você sem o antibiótico, você tem que avaliar para ver se tem indicação ou não de antibiótico terapia, mas em geral a gente acaba, se o paciente não fez, a gente acaba fazendo antibiótico terapia associada, porque para fazer cultura, a certeza que aquela bactéria que está ali é realmente a patogênica, a gente não tem certeza, então a gente acaba olhando mais parâmetro clínico. E como é uma lesão que vai ter pus, vai ter tudo, a gente acaba tratando. E a outra coisa é o corticoide oral. Tem locais que fala para usar, tem locais que fala que só melhora a dor, que não tem relação com cicatrização. Eu acabo fazendo, porque eu acho que você usa o corticoide, você diminui um pouquinho aquele processo inflamatório e você acaba diminuindo a chance de alopecia cicatricial. Lembrar que o corticoide só depois que você já está tratando, né? A infecção fúngica e às vezes também a bacteriana, tá bom? Esse aqui é um caso super simples que eu trouxe para vocês. Vou deixar. Pois é, shampoo antifúngico, Lívia, a gente só usa associado. Então, eu deixo o shampoo pós-tratamento, mas assim, nem tem muito estudo sobre isso, mais para tentar, como se fosse uma terapia para o fungo não voltar. Mas a gente não tem muito, se falar se tem estudo mostrando quanto tempo que você teria que usar, não. E só antifúngico não adianta, só shampoo antifúngico não adianta para nada. A gente tem nas infecções fúngicas algumas indicações absolutas de tratamento sistêmico. E tinha CAPT, tem que ser tratamento sistêmico. Não dá para usar só tratamento tópico, tá? É indicação absoluta de tratamento oral, tá bom? Não dá para usar só antifúngico tópico, muito menos só shampoo. Ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, esse outro caso, um caso bem simplesinho. Então, aqui a mãe mandou, esse aqui é parente, gente.
Primeiro mandou ela, na verdade, quando ela me mandou, ela já me mandou as duas fotos. Ela falou que, né, uma criança, sexo masculino, 2 anos, que tinha começado a lesão há mais ou menos 6 dias. E aí ela me mandou essa foto mais ou menos do quadro inicial, que a gente vê uma placa eritematosa com um pouquinho de eritema e descamação na periferia. Quando a gente olha essa lesão, a gente fica um pouquinho na dúvida, será que é um eczema que tem aqui? E aí, na evolução, a gente já vê uma lesão típica, né? Que é uma placa eritematosa, com esses retalhos aqui, ó, com essa pele soltando na periferia, e lesões na periferia também, né? Lesões pápulas, eritêmicas descamativas na periferia também, ó, mostrando aqui, ó, a pele soltando, né? Mostrando a lesão, né, do ceratinócito, com essa quebra do ceratinócito ali, da adesão do ceratinócito. E aí não tem muita dúvida que isso aqui é um impetigo. E por que no impetigo, né, que é o impetigo bolhoso, ele tem, né, a pele se solta? Ela se solta porque há uma lesão lá na desbobleína e aí o ceratinócito ele solta, né, essas pontes de ligação dos ceratinócitos e aí essa pele ela vai se soltando. Por que eu trouxe impetigo? Impetigo é super comum, né, na pediatria. E eu trouxe mais só para mostrar para vocês duas coisas que eu li mais recentemente, que eu vou mostrar para vocês. Então, é uma infecção piogênica primária da pele, altamente contagiosa, então o impetigo pega de uma criança para outra, e pode ser produzido, então, por estáfilo e por estrepto. A gente tem a forma, né, o impetigo não bolhoso, que é o mais comum, e tem o impetigo bolhoso. O impetigo não bolhoso, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a gente tem uma prevalência do estreptopiógenos, mas a associação também com estáfilo, e o impetigo bolhoso é pelo estáfilo. Então, aqui o impetigo não bolhoso, que é bem clássico, né? Essas crostas que a gente chama de crostas melicéricas, são crostas de mel, crostas do pus que secou ali. Então, é muito comum, né, paciente ter lesão em região perioral, região aqui no nariz, que é o lugar que é bem comum do impetigo. E o impetigo bolhoso, que a característica da lesão, né, essa pele que vai ficando aqui, esse retalho na periferia, e formando essas lesões como se fossem halos, com outras lesões aqui na periferia, tá vendo? Várias outras pápulas na periferia. Essa lesão muito parecida com uma bolha aqui, ó, com aquela do meu paciente que eu mostrei para vocês. O impetigo não tem muita dificuldade, né? É uma coisa que a gente vê com frequência. Eu trouxe mais para a gente ver duas coisas. Uma em relação à cefalexina. Então, a gente trabalha, né, no SUS, a gente passa muita cefalexina, pensando, né, em tratar esse estáfilo. E aí é uma coisa muito engraçada que eu já perguntei para vários infectos. Tem infecto aí para me falar? Sobre a dose da cefalexina. Se a gente pode fazer... Se a gente tem que fazer 4 vezes ao dia, se pode fazer 3, pode fazer 2. Eu já tive resposta de todo jeito, gente, que não, que tem que continuar fazendo 4 vezes ao dia, mas há uma tendência, gente, da gente usar numa posologia mais cômoda de 3 vezes ao dia, porque assim, tomar cefalexina de 6 em 6 horas, você vai ter que tomar 6, 12, 18 e meia-noite, assim, é impossível. E aí o que eu acho que acaba é que a mãe não dá e a gente acaba ficando numa dose abaixo do que seria o ideal. Então, a mãe acaba pulando dose e a dose total do dia acaba ficando menor. Eu pesquisei alguns artigos e achei poucos. Eu achei que eu ia achar, assim, vários artigos mostrando. Se vocês tiverem algum para me mandar, se alguém da Infecto, depois eu vou até perguntar para as meninas da Infecto os artigos. Mas mostrando que a gente pode usar, mas assim, ainda sugerindo novas pesquisas, sabe? Eu achei que eu ia achar assim, um mega artigo, mas não achei, não. Mas o caminho, eu acho que é a gente usar a cefalexina numa posologia mais cômoda, porque essa posologia de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia, eu acho impossível de usar, tá bom? E a outra coisa que eu trouxe para vocês, que é uma coisa que a gente vê com frequência, esse estudo foi um estudo que foi feito numa população de índios na Austrália, e aí eles pegaram todos os pacientes com impetigo e foram investigar daquelas crianças que tinham impetigo, quantas dessas tinham também escabiose. E olha, gente, 16%, 84 das 508 crianças com impetigo tinham também escabiose associada. Como a gente tem muito impetigo e muita escabiose, então a gente fica de olho. Às vezes a gente vê uma lesão de impetigo no braço,
não olha direito a pele do paciente, trata só impetigo e deixa passar a escabiose. Então, as duas coisas são muito comuns e talvez essa associação possa ser porque a escabiose, a gente vê muito isso, né? Escabiose com infecção bacteriana secundária. Então, essa escabiose como uma porta de entrada para a infecção bacteriana. Então, ficar um pouco de olho nisso também. E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre a área de fralda. Então, que nem tudo é dermatite de área de fralda. Apesar de ser uma coisa que é trivial, eu acho, é uma coisa que é muito comum e que se a gente não consegue perceber as minúcias, né, da diferença de uma patologia para outra, a gente fica colocando como tudo sendo dermatite de área de fralda e, na verdade, não é. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses diagnósticos diferenciais. E quando a gente vai pensar em dermatite de área de fralda, como que eu tenho que ficar assim, será que é mesmo? Eu estou tratando? Então, o que a gente tem que se perguntar na hora? Quanto tempo que essa dermatite está ali? Não, já tem um tempão, já passou num monte de médico e não está resolvendo, e eu acho que a mãe está tratando direito. Então será que é mesmo a dermatite de área de fralda? Em relação à localização, isso é muito importante. A dermatite de área de fralda, ela dá aquele padrão em W, então ela poupa a área de dobra. Então, ela vai apenas nas regiões convexas. Começou a cometer área que não é de dermatite de área de fralda, a gente tem que começar a pensar que não é. Outros achados. Então, esse bebê, eu tô achando que ele tá com dermatite de área de fralda, mas olha, ele tá com umas manchas que são de dermatite atópica. Será que ele não tem uma manifestação de dermatite atópica na área de fralda? Ele está com descamação também no couro cabeludo. Será que o que ele tem não é uma dermatite seborreica na área da fralda? Será que ele não tem uma psoríase? Então, a gente tem que começar a pensar nesses diagnósticos associados, ver se tem história familiar de alguma dessas patologias que ajudam, né, a predispor também esse paciente. A outra coisa é observar a rotina de limpeza. Gente, eu já vi dermatite de fralda que não era por causa de pouco cuidado, é por causa de muito cuidado. Então, se a mãe, ela vai lá toda hora e limpa essa pele demais, ela acaba rompendo aquela barreira cutânea e induzindo uma dermatite de área de fralda. Então, a gente também tem que orientar que também não tem que limpar demais, né? Nem de menos, nem de mais. Uma das coisas que eu oriento é assim, a gente passa a pomada, né, o creme de barreira, e não tem que ficar tirando o creme de barreira a cada troca. A gente pode só limpar com água e algodão, sem ficar retirando, porque se toda vez que você for trocar a fralda, você tirar aquele creme de barreira, você vai acabar lesando a pele. E na hora de tirar o creme de barreira, muitas vezes eu indico de usar um óleo junto, porque aí você consegue tirar mais fácil, ao invés de ficar esfregando aquela pele. Uma outra coisa é o que essa mãe usa, qual que é a fralda, qual que é o modelo da fralda, ela usa alguma pomada, foi depois de alguma pomada que ela trocou, para a gente pensar, se eu não estou achando que é dermatite de área de fralda, será que não é uma dermatite de contato alérgica e não por irritante, que é o caso da dermatite de fralda? Um contexto temporal de desmame, de introdução de um novo alimento, e nesse contexto também de alteração de constituição, né, das fezes, esse paciente não está com gastroenterite. Então, assim, não, foi logo depois da introdução do leite, ele começou com uma proctite alérgica, está tendo diarreia e depois disso teve. Então, pode ser porque ele está tendo mais diarreia, por isso que está perpetuando esse processo. Não, ele estava em aleitamento materno exclusivo, começou a ter as lesões na região genital, depois que saiu do aleitamento materno exclusivo, e começou a ter também lesão em mão, pé, em couro cabeludo. A gente tem que pensar na acrodermatite enteropática. Então, a gente tem que começar a pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, falando primeiro da dermatite da área da fralda. Então, é uma dermatite de contato do tipo quê? Irritativo. Então, as fezes, o xixi que vai lá e irrita aquela pele. E lembrar isso, ela comete superfícies convexas. As dobras são poupadas, então é aquele padrão em W. Com o agravamento, então a gente começa com eritema, mas depois pode ter edema, pápula, pode ter inclusive vesícula e úlcera. E quando o quadro ele vai ficando crônico, ele vai ter um padrão de um eczema crônico. Então ele vai ter menos eritema, um eritema com menos brilho, na verdade, e começa a prevalecer um pouquinho mais a descamação. Então aqui, gente, esse artigo está bem bom, assim, é um artigo de 2018, mas ele mostra direitinho os diagnósticos diferenciais.
Então, aqui, ó, dermatite de área de fralda é o W, né? Vem aqui e para cá. Ele poupa essa região, né? Ela poupa essa região da dobra. Assim como tá aqui no desenho. Aqui, ó, ela poupa essa região aqui, né, do sulco interglúteo. Então, esse é o padrão de dermatite de área de fralda. Começou a fugir desse padrão, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. O tratamento, vocês já sabem, né? Então, é o cuidado adequado, nem limpar de mais nem de menos, usar o creme de barreira, lembrar da possibilidade de infecção bacteriana, infecção secundária, tanto fúngica quanto bacteriana, que eu vou falar mais à frente. Em geral, eu não uso creme de corticoide, só naquele paciente que não está melhorando, eu uso um pouquinho de hidrocortisona, mas por curto período também. Só beber uma água. Tem alguma variante da dermatite de área de fralda, que na verdade é uma dermatite de área de fralda, mas que ela vai se manifestar de uma maneira um pouquinho diferente, que é a dermatite erosiva de Jacquet. Eu tinha uma foto, eu não sei onde está a minha foto, tive um paciente com um quadro bonito de erosiva de Jacquet, muito melhor do que os que eu achei. E o paciente, ele tem o quê? São esses nódulos e essas pápulas ulceradas, tá vendo? Igual aqui, ó, vários nódulos e pápulas ulceradas, ou só exulceração. Por isso que, por causa desses nódulos, eles falam que parece, né, o condiloma sifilite, que ela também é chamada de eritema pápula erosivo de Jacquet. Na verdade, é uma dermatite de área de fralda, é uma dermatite irritativa e o tratamento é o mesmo do dermatite de área de fralda, tá bom? Aqui mostrando uma outra foto de dermatite de Jacquet. Olha aqui, assistência à área ulcerada, que é, né, esse paciente tinha uma história de dermatite de fralda e vai perpetuando o processo, vai evoluir com essa ulceração. Uma outra manifestação que a gente pode ter na dermatite da área de fralda é uma coisa que a gente chama de granuloma glúteo infantil, em que o paciente vai ter nódulos granulomatosos, eritematosos e um pouco purpúricos, né, na região de área de fralda. A causa do granuloma glúteo infantil a gente não sabe, então interroga se é por causa da oclusão da fralda associada ao uso de corticoide potente, ou se seria por causa de infecção de cândida secundária, mas isso não está muito determinado. Quando o paciente está usando o corticoide, a gente tira o corticoide, né? A indicação é tirar. Eu nunca tive granuloma glúteo infantil, nunca tive paciente com. E se o paciente tiver com sugestivo de infecção de cândida, tratar a infecção. Então, aqui um resumo, né? Esse é um outro artigo falando sobre dermatite. Então, se a dermatite é leve, eu tenho só orientar os cuidados. Se o eritema começa a ficar mais intenso, eu posso usar o corticoide tópico de baixa potência. Se eu começo a ter um eritema mais intenso, começa a ter pulso, aí eu já começo a suspeitar que tem cândida. Aí eu tenho que tratar se eu pensar na infecção por cândida. Se eu começo a ter mais eritema muito vivo, gente, aí eu tenho que pensar em infecção bacteriana secundária. E aí tem uma diferença, tem locais que falam que a gente deve fazer tratamento sistêmico e tem locais que falam que a gente deve fazer tratamento apenas tópico. Tem descrito o uso de pomada de alcatrão, de LCD, mas a gente não usa. E lembrar sempre, o paciente tinha uma dermatite que não está melhorando, ou uma dermatite que está piorando, a despeito do tratamento, pensar nos diagnósticos diferenciais. A outra dermatite que a gente tem na área de fralda é a dermatite de contato alérgico. Então, a dermatite da fralda tradicional é a dermatite por irritante primário, é uma coisa. A dermatite de contato, eu tenho que ter o quê? Uma sensibilização. Então, aquela criança ela tem uma alergia de algum dos componentes da que está tendo contato. Pode ser da fralda, pode ser de alguma pomada que a mãe passou ali. E, em geral, ela vai acometer toda a área de contato, né, com a fralda. Ou, gente, às vezes a gente acha, é toda a área. Mas tem fralda que a parte central é um material e a lateral é outra, que é o mais comum. Então, tem paciente que tem aquela dermatite de contato de fralda só na lateral, que é onde tem aquele outro material. Então, a gente tem que olhar a fralda que a criança usa e ver, comparar com a localização, para a gente ver o que pode ser que está causando. E ela, em geral, ela acomete tudo, né? Incluindo a área de dobra. Então, o desenho, né, do nosso bonequinho, normalmente ela vem mais quadrada, assim, ó, e ela é toda contínua, né? Não vai poupar a região de dobra. Tanto na região, né, da frente, quanto na região glútea. Tá vendo? A gente não poupa essa região mais central.
E aqui mostrando, né, uma placa grande, né, eritematosa, que vem estendendo nessa região toda. Se a gente pensasse uma dermatite de fralda, em geral, essa região central aqui, ó, ela costuma ser polpada. Na dermatite de contato alérgica, não. Então, essa é a área de contato daquela porção central ali da fralda. Dermatite seborreica. Então, eu estou com uma criança que está com lesão na região genital, mas que tem descamação em couro cabeludo, tem descamação em orelha, é uma escama mais grossa, mais amarelada, gente. Eu tenho que pensar que pode ser dermatite seborreica. Então, a dermatite seborreica, ela aparece no período neonatal, de 3 a 12 semanas. Vai ter essas localizações, né? Couro cabeludo, face, área de fralda. As placas, elas tendem a ser mais graxentas, mais amareladas. Normalmente não coça ou prurido leve, e elas melhoram espontaneamente por volta do 3º mês. Então, aqui a localização da dermatite seborreica, né? Então, ó, couro cabeludo, amareladinho, axila também costuma dar, região umbilical e região genital. Dermatite atópica. Em geral, gente, a dermatite atópica, ela não costuma dar em área de fralda. Às vezes você vê a criança toda inflamadinha, e a área de fralda, boa, porque acaba que a área de fralda é uma região mais úmida, né? Teoricamente mais hidratada, digamos assim. Então, normalmente, a dermatite atópica costuma poupar a área de fralda. Mas esses pacientes também podem ter o quê? Uma dermatite por irritante primária, ou seja, uma dermatite de fralda num paciente com dermatite atópica. Agora, quando é manifestação de dermatite atópica, ela costuma ser mais resistente ao tratamento. E lembrar, se eu estou com uma dermatite, que eu estou pensando que é área de fralda, mas o paciente tem dermatite atópica, e aquela lesão começou a ter sinal de infecção secundária, com exsudação, que é frequente no paciente com dermatite atópica, provavelmente é uma manifestação mesmo da dermatite atópica com infecção secundária. Lembrar que nas crianças muito pequenas, a gente não costuma ver muito escoriação, liquenificação, né, nessa região, nesses sinais indiretos da coceira. Então, aqui, ó, um paciente com dermatite atópica, ó, com lesão aqui na coxa, no abdômen, e essa região aqui da área da fralda é relativamente poupada. Mas esse paciente, ele pode ter em área de fralda. Então, o nosso bonequinho, quando a gente pensa em dermatite atópica, em geral, a gente não tem muito em área de fralda. A gente tem couro cabeludo. Lembrar que as crianças, né, que são as que, teoricamente, teriam mais dermatite de área de fralda, né, que é o nosso diagnóstico diferencial, elas, até os 2 anos, a dermatite atópica, ela é extensora. Então, é face extensora de braços, pernas, né, coxas. E quando a criança fica maior de 2 anos, é que ela fica tradicionalmente flexora. Uma característica da dermatite atópica, que a Marcela vai falar muito para vocês semana que vem, é essa localização aqui na região malar. É muito característica a bochechinha com o branco, né, com essa área central da face branquinha. Psoríase. Psoríase não é comum nessa idade, mas mês passado, a Bárbara, que estava com o paciente, eu não sei quem que foi o residente, ele vai lembrar, se ele estiver aí. A gente estava com uma criança, não lembro a idade dela, mas pequenininho, um bebezinho, que a mãe tinha tido uma história de sífilis, e ela estava com um quadro que começou mais ou menos naquela região de área de fralda, mas ela tinha lesão também em abdômen, depois evoluiu para o dorso, couro cabeludo. E quando a gente foi avaliar, a gente até tornou pedir exame para excluir sífilis, não tinha história de sífilis mesmo na criança, a mãe tinha uma história que tinha tratado durante a gestação. Aí nós fomos examinar, fizemos um sinal que a gente faz para psoríase, que é um sinal que a gente chama de sinal de Auspitz, que é a gente tira aquela escama superficial e a gente vê o pontilhado hemorrágico. E aquela criança tinha um Auspitz positivo, a gente fez a biópsia e confirmou a psoríase. Então, a psoríase nessa idade, ela não é comum, mas ela acontece, e ela tem que entrar nos nossos diagnósticos diferenciais, tá? Vou dar Maria Valentina ou subir. Eu tentei continuar no coisa aqui, então... Mas aí lá no dela não tem a marcação, porque eu... o que telefone, peraí. Acho que alguém está entrando com o microfone. Vou diminuir, vou coisa. Então, ela, quando surge no primeiro ano de vida, olha a coisa importante, né? A psoríase, ela não costuma ser tão precoce, ela é rara nessa idade, mas quando ela começa no primeiro ano de vida, ela com frequência ocorre na região da fralda. Por quê?
Porque a psoríase, ela tem uma coisa que chama fenômeno de Koebner, que é o quê? O local de atrito, o local onde a pele machuca, desencadear a lesão de psoríase. E a área de fralda é uma área tradicionalmente de atrito. Então, muitas vezes, a lesão começa na área da fralda nessa idade. Mas lembrar que a psoríase na criança, ela muitas vezes não vem com aquela característica, né, da psoríase tradicional, com aquelas placas em cotovelo que a gente fica esperando. Na criança, a gente tem, muitas vezes, uma descamação leve em região periocular, descamação periumbilical. Então, a gente tem esses quadros mais leves, tá bom? Então, o que a gente tem que pensar? Então, lesão periumbilical, lesão em orelha, lesão em pálpebra, couro cabeludo, é mais comum em criança. Em geral, as lesões, então, são bem delimitadas. E lembrar que na psoríase a gente tem essa escama um pouquinho mais espessa. Então, aqui uma localização que é muito importante, então. Ó, o paciente que tem uma lesão em área de fralda, tá vendo? Ó, difusa. Ó, se a gente olhasse aqui, a gente podia pensar em 1000 diagnósticos diferenciais. Mas quando a gente começa a olhar, ó, aqui umas pápulazinhas fugindo aqui, que é o que acontece, né? Ela começa a ter lesão em abdômen, é muito clássico essa lesão em região periumbilical, né? Essa região umbilical, e também é muito comum essa região aqui, ó, em região, né, do sulco interglúteo. E aqui, deixa eu ver se nosso bonequinho tem aqui, nessa região do sulco interglúteo. Nosso paciente, né, que a gente fez esse diagnóstico, eu não lembro quem foi o residente, tinha essas lesões bem características. Eu não quis trazer a foto, porque apesar da gente ter, acho que a autorização já da mãe, essa aula fica gravada, eu não quis trazer por causa disso. Candidose. Então, candidose, muitas vezes, você tem uma dermatite de área de fralda e ela vai ficando crônica e o paciente tem infecção por cândida secundária. Quando que eu tenho que pensar que tem cândida? Se eu começo a ter um eritema mais vivo e, principalmente, o mais característico são as pápulas e pústulas satélites. Então, começa a ter lesão na periferia. Isso é muito característico de cândida. Uma outra coisa é que na cândida começa aquela dermatite que estava ali só naquela região de W, começa a se estender para a região perineal, perianal, para a região de dobra. Eu tenho que começar a pensar que não é só uma dermatite de área de fralda, que eu já tenho cândida junto. Então, aqui, ó, nosso bonequinho, né? Uma lesão contínua, que pode vir até abdômen, pegando dobra, e os pontinhos, né? Esses pontinhos que ele mostra aqui são as lesões satélites, que são muito características da infecção por cândida. Então, aqui na região, né, glútea também, acometendo toda a região glútea e mostrando as lesões satélites, que são muito características. Então, aqui é um eritema mais vivo, tá vendo? Não poupa mais essa região aqui, né, central, do sulco interglúteo. E as lesões satélites aqui, ó, já começando. Então, a gente tem que pensar em infecção por cândida. Em relação ao tratamento de cândida, a gente pode usar nistatina. Esse estudo aqui de 2019, ele fez uma meta-análise, comparou vários trabalhos. Então, mostrou, gente, que nistatina, em geral, funciona. Então, a gente pode usar a nistatina mesmo, 4 vezes ao dia. Mas a gente pode usar clotrimazol e pode usar também miconazol, se começou a não melhorar, digamos assim, tá? Mas são esses os mais estudados e com eficácia boa, né? Uma taxa de cura micológica e clínica em torno de 73% até 100%. Uma coisa que eu li em alguns artigos é ver se não tem, no caso de cândida persistente, se não tem algum outro foco na mãe, para estar perpetuando esse processo naquele paciente que você tratou e não melhorou, não ficar achando que é só resistência à nistatina, tá? Porque às vezes eu fico escutando muito resistência à nistatina, a gente tem que pensar também nas outras coisas, nos outros focos, né? Que às vezes essa criança está reinfectando. Dermatite estreptocócica e estafilocócica. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter infecção por cândida, a gente pode ter infecção bacteriana secundária. O clássico da infecção bacteriana é uma piora do eritema e o mais clássico seria esse eritema perianal. E a outra coisa que muitas vezes está associada é dor, principalmente dor em queimação e prurito. Em relação ao tratamento, a maioria dos locais fala em tratamento com antibiótico terapia oral, igual eu disse para vocês, mas alguns lugares citam que a gente pode fazer tratamento apenas com antibiótico tópico. Então, aqui, ó, são placa, né, uma placa eritematosa, né, em região perianal, e tem também as lesões satélites aqui, que confunde um pouquinho com a lesão da cândida, né, pra gente.
Aqui, ó, lesão, né, em região perianal, que é da infecção estafilocócica ou estreptocócica. Agora, falar um pouquinho de acrodermatite enteropática. A acrodermatite, ela não é uma afecção comum, então ela é rara, eu nunca tive nenhum paciente, mas a gente só cumprimenta o que a gente conhece, né? E aí ela ocorre por deficiência de zinco. Tem herança autossômica recessiva. E quando que eu tenho que pensar? É aquela mãe que vinha aleitamento materno exclusivo, aquela criança que vinha aleitamento materno exclusivo e quando tirou o aleitamento, ela começou a ter lesão de pele. Ela começa a ter lesão em região de área de fralda, mas ela começa a ter também lesão em região acral, couro cabeludo, mãos e pés. E associado a isso, alopécia e diarreia. Essa dermatite, ela vai, né, aos pouquinhos, mais delimitada, mas depois ela vai progredir com lesões vescobolosas clássicas, com erosão, com pulso. O diagnóstico, a gente dosa o zinco, ou então a gente também pode associar a dosagem da fosfatase alcalina, que também vai estar diminuída, porque ela é uma metaloenzima dependente de zinco. E o tratamento é a reposição do zinco, a vida toda. Então, aqui mostrando um quadro, né? A gente viu um quadro de uma dermatite genericamente em região genital, que a gente ficaria com dificuldade de diagnóstico, mas essa criança, ela evolui com lesões, então, em mãos, pés, região periorificial, então, periocular, nasal, perioral, e também pode ter lesão, às vezes, em couro cabeludo com descamação, mas o mais comum é o periorificial mesmo. A que mais dá em couro cabeludo, gente, é a histiocytose de células de Langerhans, que também é muito rara, mas apesar de rara, ano passado, com a Lilian, teve um paciente que teve diagnóstico de histiocytose, não sei se algum de vocês acompanhou. Essa paciente, na verdade, o diagnóstico, ela tinha outros sintomas, sinais sistêmicos, mas quando a Lilian me chamou para ver, ela tinha umas pápulas em couro cabeludo, que eram muito discretas, mas elas tinham pequenas pápulas em região de área de fralda. E a característica dessas pápulas é que são umas pápulas que ela tem uma parte mais queratótica, mas o mais importante é que elas são lesões bem hemorrágicas, elas são bem vermelhas, que eu vou mostrar para vocês. Então, pode ter lesão em região, né, genital, pode ter lesão em axila, couro cabeludo, algumas lesões, né, difusas, região, então, de área de fralda também. E a grande característica são essas pápulas mais ceratóticas e esse componente purpúrico que ocorre na histiocytose de células de Langerhans. Era isso que eu queria trazer para vocês. E aí eu queria ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Quem que foi? Amanda. Oi, pode falar. É a Flávia, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela aula, foi ótimo. É só porque tem uma pergunta da Thaís, que ela perguntou qual que é a melhor formulação para a griselfulvina. Está no chat. Ai, gente, não vi no chat, não. Deixa eu entrar aqui. A griselfulvina, Thais, o que eu, na verdade, assim, a gente manda manipular, a gente não acha mais ela comprada pronta. Então, o que eu faço, eu manipulo de acordo com o peso. Então, por exemplo, se o paciente tem 20 quilos, aí eu vou fazer 20 miligramas por quilo. Aí então ele vai ter que tomar 400 miligramas. Eu coloco 400 miligramas em 5 ml, o paciente toma 5 ml depois do almoço. A manipulação você que vai criar, digamos assim, sabe? Eu olho uma maneira mais fácil de fazer. Não tem assim... a gente não acha pronto, só tá achando para manipular. O Fulcin, né, que a gente achava, não tem mais, não. E mesmo manipulado, gente, tem alguns estados que está em falta, que não está encontrando griselfulvina para comprar. E aí a gente vai ter que tratar com terbinafina, mesmo micróstomo, porque não vai ter outra opção. Mais dúvidas, gente? Amanda, eu queria tirar uma dúvida minha agora. Porque quando a gente lê sobre escabiose, tem assim 1 milhão de possibilidades de tratamento, né? O que você acha que é mais e o que você costuma passar com mais frequência? Pois é, na verdade, assim, esses dias eu estava até assistindo uma aula que a
a médica estava falando que ela está evitando de usar terbinafina e ivermectina, porque a gente já tem muita resistência à ivermectina. Eu acabo passando muito ivermectina, sabe? Dependendo da idade, se já tiver possibilidade de usar, eu acabo usando, assim, mais por comodidade, digamos assim. Mas eu até concordo com ela que a gente deveria usar mais os outros, né? Evitar um pouco de usar ivermectina. E ela estava até falando, aí às vezes, em relação assim, à escabiose, às vezes fica assim, eles ficam falando muito de sarcópsis resistente. Eu fico assim, será que é resistente? Isso é difícil da gente avaliar, né? Ou porque a família inteira não tratou e a criança pegou de novo, porque a gente vê muito isso. Eu vejo muito que a criança usou o tratamento, melhorou, daí um tempo ela voltou a ter. E aí, não, é porque não tratou. Quando você vai ver, a mãe tá, a avó tá, então tá todo mundo ali junto daquele núcleo e a criança pegou de novo, sabe? Não é que não tratou. Ela até citou nessa aula que a criança já tinha usado ivermectina, já tinha usado... Gente, fugiu o nome. Permetrina, e não tinha melhorado, e que aí ela usou enxofre e a criança melhorou. Aí você fica assim, será que é porque não tinha tratado? Então, assim, eu acabo usando de acordo com a idade. Se já tem peso para usar ivermectina, eu acabo usando ivermectina, mais por comodidade. Mas a gente pode usar a permetrina, que é teoricamente que seria mais indicado. E abaixo de 2 meses que a gente usaria enxofre. A partir de 2 meses a gente já pode usar a permetrina. Beleza, Amanda, muito obrigada. Acho que resumindo, gente, acho que eu fiz uma confusão. Assim, abaixo de 2 meses a gente usa enxofre, acima de 2 meses a gente, teoricamente, a gente pode usar a permetrina e a outra opção seria usar a ivermectina. Com essa história da gente usar menos por causa de resistência. Mas aí, se tiver questão de pessoal tomando ivermectina por causa de corona, eu nem sei, acho que agora não vai ter mais escabiose, não. Vai tratar todo mundo, porque todo mundo está tomando esse negócio. Tem gente tomando toda semana, tá um sem meio maluco. Mas, gente, quem que foi o residente que ficou com essa criança que eu falei da psoríase? Tá aí o residente? Eu não sei quem é. Porque depois eu queria saber notícia dessa criança, que ela não voltou. E a gente está querendo escrever o caso dela. Presente. Era para estar aqui, não era não, Flávio? Uai, deve estar, né? Deixa eu ver se ele respondeu aqui no chat. O Rafael. Tem uns 2 meses. Acho que foi isso. Acho que foi dezembro. O Rafael está de férias, eu acho, Amanda. Então acho que deve ter. Eu sei que foi um homem. São muitos residentes. Eu não guardo todo mundo de um jeito. Acho que nem vocês guardam. Vocês já guardam, porque vocês encontram muito. Depois eu queria o telefone. Depois eu ver com a Bárbara. A Bárbara deve ter o telefone dele para poder saber. Eu queria a notícia essa menina não voltou depois, não. Mais alguma outra dúvida, gente? Você quer encerrar, Flávio? Eu posso encerrar? Amanda, a gente tem uma apresentação agora de clube de revista. Eu acho que a gente pode dar um intervalo aí de 5 minutinhos e a Mariana já vai iniciar a apresentação, mas eu acho que pode deixar a aula aberta, assim, a janela aberta do... Ótimo. Então tá, Joana. Obrigada, gente. A gente que agradece, Amanda. Ciro. Oi, Flavinha. Oi, não, eu ia te perguntar como é que eu explicava a Mari, como é que ela compartilhava a tela, mas ela já está conseguindo, então tá ótimo. Beleza.
Oi, Flavinha, eu já consegui. Beleza, Lígia. Amanda, será que tem como você parar a gravação, por favor? Já vou fazer aqui, tá? Obrigado.